Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela audiência. Você que já faz parte aqui do No Ar Podcast, que já acompanha a gente por um tempo, muito obrigado aí pela companhia de sempre. E lembrando que você pode se inscrever aqui no nosso canal e ajudar a gente a chegar à marca de 13 mil inscritos. Agora falta menos de 100 inscritos no nosso canal para a gente poder chegar a essa marca. Então eu espero você aí para poder estar contribuindo com o nosso trabalho, ok? Então, se inscreve aqui. E também você pode seguir o No Ar Podcast nas redes sociais, no Instagram. E agora a gente está de volta no TikTok, publicando lá diariamente, muito possível, lá no nosso TikTok também. Então você pode acompanhar a gente lá, é só botar No Ar Podcast, ok? Então obrigado aí pela audiência de todos vocês aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico dentro da área do podcast, principalmente com essa quantidade toda de podcast que surgiu, que é a saturação do meio do podcast. Será que o tema podcast está saturado? Tem tanto podcast, ainda vale a pena estar num podcast, ir num podcast, ter um podcast? Tem muito podcast. E para a gente poder conversar sobre esse assunto, estou recebendo aqui a Thalia Maria Souza Branco. Seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está aí assistindo. Nós preparamos esse tema muito especial para poder tirar algumas dúvidas sobre essa questão da saturação do podcast. Fica aqui com a gente, porque vai ter muito insight, vai ter muita ideia legal. E quem vai participar com a gente também, atrás das carrapetas, atrás do computador, da mesa de som, da mesa de corte, é ele, William Romito. Boa noite. Beleza, irmão? Beleza, vamos pra cima. E o que você acha desse tema aí? Você tem alguma opinião sobre isso? Você acha que podcast está saturado? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Eu acho que vocês vão tirar dúvidas de todo mundo que tá achando sobre isso. Então eles vão ter que ver. E você tem dúvidas sobre isso também? Ou ainda vai surgir as dúvidas? Algumas acredito que vocês vão tirar alguma também, mas eu não tenho dúvida não. Acho que o pessoal tá flopando nisso, hein? Show de bola. Então fica à vontade aí também, tá, Romito, em participar com a gente. Se quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, tá liberado, beleza? Show de bola. Então deixa eu agradecer os nossos parceiros aqui do nosso No Ar Podcast, eles que nos ajudam a ter programas de qualidade, tá com a gente aqui no nosso No Ar Podcast, acompanhando e sempre investindo também em programas de excelência. Eu quero agradecer o Plano SAF, o SAF Assistencial, que esse ano está completando 30 anos de existência. E você pode ganhar prêmios aí maravilhosos todos os meses. Em janeiro, próximo janeiro, a gente tem o super sorteio, o último sorteio da promoção, que é um carro 0 km. E para participar é bem fácil, basta você pagar o seu carnê SAF em dia. Pagou o carnê SAF em dia, olha, sucesso, vai ganhar seu número da sorte e você vai estar concorrendo. Já mostrei aqui em outro episódio como que chega o número da sorte, porque eu também sou associado SAF e eu também recebo o número para participar do sorteio, porque eu pago o carnê em dia. E você aí pode participar também pagando seu carnê SAF em dia, ok? Então, se você não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você. Associe-se, amigos fazem planos SAF assistencial. Também nosso grande parceiro aqui do No Ar Podcast é a Soneca Colchões, localizada no bairro Conselheiro Paulino, Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo, e também em Olaria. E tá rolando esse mês de novembro a Black November da Soneca. Inclusive, essa semana é a semana da Black Friday, mas a Soneca tá o mês todo com promoção para você, até 40%. Então, aproveite, conheça a Soneca Colchões se você ainda não conhece, acesse o QR Code, está na tela, tem o Instagram deles com todas as novidades, e lembrando que os descontos vão até 40%. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz, com os melhores planos de internet e também planos de TV por assinatura.
Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, que é uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, a Free Online tem os melhores preços para você. E esse mês de novembro também está com uma Black sensacional, R$ 9,90 apenas o plano de internet. Ficou curioso? Acessa o QR Code aqui embaixo que você vai conferir todas as novidades. Free Online, internet rápida e que cabe no seu bolso. E também o Colégio Força Máxima é um grande parceiro aqui do nosso programa. 2026 está chegando e você pode colocar seu filho, sua filha num colégio de qualidade, um colégio com ótimos professores, material didático excelente, tem material didático digital, físico, e você encontra isso lá no Colégio Força Máxima. Mais que preparar, transformamos o seu futuro. E você que está assistindo nosso No Ar Podcast, pode escanear o QR Code, agendar a sua visita lá no Colégio Força Máxima e conhecer toda a estrutura que o Colégio Força Máxima tem para você. Gratidão aos nossos parceiros, Franco e Christian e toda a equipe Força Máxima que confia aqui no nosso trabalho. Inclusive, a gente tem um podcast muito legal que saiu aqui no nosso canal, que você conhece todas as novidades do Força Máxima. Sucesso, gratidão, muito obrigado pela confiança sempre depositada aqui no nosso trabalho, beleza? Tamo junto! Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, né? A nossa conversa, que é uma conversa séria também, porque a gente tem que desvendar esses mistérios, né? E tirar essa superstição que existe também no meio da internet, que é a questão dos podcasts. A gente sabe que em 2020 começou a ficar popular o podcast e hoje, 2025, todo mundo tem um podcast, todo mundo participou de um podcast, todos os famosos já foram a um podcast. E aí? Hoje, alguns influenciadores têm dito que podcast está saturado, é uma nova onda do mercado digital. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essas questões de podcast estar saturado? Bem, a questão do podcast estar saturado é muito mais uma questão de ponto de vista. Por quê? Eu imagino que o influenciador que ele está citando essas questões da saturação do podcast, ele está tentando vender o trabalho dele. O podcast é um espaço de publicidade. E o influenciador trabalha com isso também. Então, imagino eu que na cabeça de um influenciador faça sentido falar sobre a questão da saturação, talvez para ele criar aquele senso de comunidade. A gente sabe que num processo de criação de movimento, eu não vou lembrar agora todos os 5 tópicos que tem, mas num processo de criação de movimento você precisa fortalecer a audiência, você precisa criar um senso de pertencimento, você precisa combater o inimigo em comum. Então, nesse processo de criação, nesse movimento, cria-se um inimigo em comum para poder falar desse inimigo. Só que o podcast não é o único campo de concorrência de um influencer. Eu não entendi o porquê que ficou tão focado isso. Porque hoje o podcast é fonte de muito conhecimento. Então, por exemplo, muita gente faz o quê? Coloca um podcast para escutar, para aprender sobre aquele assunto e vai fazendo outras atividades. Eu mesma faço muito isso. Então, o podcast ficou saturado? Não acho que o podcast ficou saturado. Eu acho que ele pode precisar de outras roupagens, ele pode precisar de uma outra linhagem, mas não necessariamente ficou saturado. É ainda uma fonte que traz muito conhecimento, muita informação, de forma fácil, de forma simples, porque você está escutando. Então, se a gente fosse falar assim, de parar para ler um livro, não que ler livro seja um problema, claro que não, mas se você fosse parar para falar de ler um livro, você precisa estar concentrado naquilo ali. Um vídeo, um áudio, você consegue ouvir enquanto você faz uma outra atividade e anotando os insights. Então, não vejo essa questão de saturação do podcast, não. O que você vê sobre isso? Então, eu acho que o formato que ficou conhecido do podcast, a gente já falou aqui em outros episódios sobre isso, ele realmente deu uma saturação, até porque as pessoas, eles ficaram conversando com várias pessoas e meio que você já sabe tudo de todo mundo, né? No caso dos famosos. Então, esse podcast, eu quero levar famoso. Eu acho que esse formato em si ficou realmente meio saturado. O que não ficou saturado? É o podcast pensado de forma estratégica para poder falar para determinadas pessoas. Por exemplo,
eu falei aqui sobre a questão dos podcasts com famosos, mas existem várias pessoas que também têm boas histórias para contar, empreendedores também para poder contar aí sobre as suas histórias, sobre as suas empresas, que ainda não tiveram oportunidade de ir num podcast, de criar um conteúdo. Então hoje eu vejo que o podcast, ele não vai ser mais aquela questão de conversa de bar, como que o pessoal tinha falado no começo. Ah, eu tenho uma conversa de bar, um bate-papo qualquer. Não. As pessoas não têm mais tempo para isso. Na pandemia, o pessoal tinha tempo para ficar 2 horas, 3 horas. A gente mesmo aqui no podcast, lá nos primórdios, já teve podcast de 5 horas de duração. Hoje ninguém mais para ver uma quantidade enorme assim de tempo, nem botando no carro, nem botando para fazer alguma tarefa. Hoje o podcast, ele tem ali um padrão de 1 hora, 1h15, 1h20, que é um tempo legal que dá para a pessoa poder dividir ali em partes e ir escutando, botar no carro, botar fazendo exercício, mas a conversa tem que ser interessante, ela precisa conhecer algo de alguém. Então, na minha visão, esses podcasts de alcance nacional vão sofrer um baque, porque vai ser mais difícil trazer outros artistas que nunca tenham ido em lugar nenhum ou contar alguma novidade. Ter assunto novo vai ser complicado, mas em contrapartida, os podcasts, assim como o Noar, que tem um alcance regional, ele vai ter mais protagonismo dentro da produção de conteúdo, porque não vai ser somente um local para a pessoa poder ir lá contar a história dela, mas vai ser um local onde ela pode gerar conteúdo. E hoje a gente sabe que o Instagram, ele cobra demais na questão de produção de conteúdo e a gente tem cada vez menos tempo para parar para gravar um conteúdo. E aí o podcast, ele tem essa solução. A solução primeira, que é um conteúdo duradouro, onde que ele vai poder contar a história dele, poder contar sobre o empreendimento dele. Solução 1, beleza. Solução 2, esse bate-papo, ele vai servir para gerar vários conteúdos pequenos para ele poder ir alimentando a rede social dele. Ah, mas o cenário de podcast fica batido. Cara, na minha visão, e não estou puxando sardinha para o meu lado, o cenário de podcast ele traz autoridade para a pessoa. Sim. Então, existem meios, por exemplo, inclusive aqui no Noar, que dá para você ter a sua identidade visual ligada ao podcast. Então vai ser um negócio muito legal, porque você consegue gerar conteúdo para sua rede social utilizando já a sua identidade visual. Ou se você não tem nada ainda, mas você tem um conhecimento, o podcast é uma ótima opção para você dar o pontapé inicial. Então, dentro do que você me perguntou, se eu acho que o podcast está saturado, eu acho que sim, mas é um formato de podcast que saturou, que é a questão da busca por um famoso. Ah, eu tenho que trazer o famoso para saber qual foi a posição dele para isso, para aquilo. Ah, conta algo. Não tem mais. Eu acho que a galera que já participou já foi. E vai ficar cada vez mais difícil para esses podcasts. Não é à toa que a gente viu aí uma leva de podcasts fechando as portas. O Vênus Podcast fechou as portas, aquele Ciência Sem Fronteira fechou as portas, o Pod Delas já deu uma diminuída muito brusca, já está fazendo outros formatos. Então, a ideia, vou trazer um famoso para descobrir o que esse famoso tem para contar. Eu acho que esse formato realmente já deu uma saturada. Porém, o formato de conversa, de extrair o melhor do convidado, agora vai para uma outra leva, que é essa questão mais regional, mais pegar os talentos das cidades para poder criar conteúdo. Sim, ainda falando desse caráter informativo, né, a questão dos podcasts regionais, eles vão crescer muito nesse campo, né, que é até o que eu trouxe no início. A questão de algo para se aprender, algo para se refletir, algo para se colocar em prática, alguém para conhecer regionalmente, né, tratando de algo próximo da gente aqui. Faz sentido, eu concordo com essa questão. Até por conta de serem pessoas grandes e famosas, ganha popularidade muito rápido. E depois da internet, tudo que ganha popularidade muito rápido acaba passando muito rápido. Então, é um caminho que a gente vai construindo regionalmente que é sólido. Ele se instala e ele fica. Então, por exemplo, pensando na ótica de quem contrata esse serviço, de quem quer participar de um podcast para falar sobre a sua empresa, para
tratar isso daqui como um marketing do próprio negócio, pensando na ótica dessa pessoa. Existem pessoas que têm dificuldade de gravar o conteúdo sozinhas. Colocar uma câmera lá para poder gravar o vídeo sozinho não é algo simples. Eu vou dizer assim, por experiência própria. Eu, gravando vídeo no início, tinha muita dificuldade. Às vezes, levava 1 hora para poder sair um vídeo de 1 minuto e pouco. E isso é real. E hoje, com a questão do Instagram estando muito movimentado... Para tudo! Adivinha quem pode ganhar um carro novinho como esse? Você. Mas só se você tiver com seu plano SAF em dia. Então pega uma carona comigo que eu disse. O Grupo SAF está comemorando 30 anos e você ganha um presente. Pagou o carnê do SAF? Já está participando. Todo mês pago com o número da sorte novo. Ou seja, mais chances de ganhar. E tem prêmio todo mês. Celular, TV, notebook e no final um carro zero. Não deixe essa chance escapar. Essa chave tá quase no seu bolso. O sorteio desse carro acontece em janeiro. Até lá! Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e nail design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe FreeOnline, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, FreeOnline. Você feliz.
As pessoas estão cada vez mais aceitando essa ideia de que precisa movimentar a rede social. Mas precisa movimentar como? Porque um monte de gente falando assim, você tem que aparecer, você precisa ser a cara da sua empresa. Mas tá, e a pessoa faz isso como? Muitas pessoas já passaram por aqui e conseguiram destravar isso na conversa de podcast. Por quê? Revisita a história, revê o que já passou, reforça tudo aquilo que já foi construído. Ao mesmo tempo, tem uma condução nessa criação de conteúdo, nessa conversa, enquanto você está fazendo perguntas que são estratégicas, que são específicas para o marketing dessa pessoa. Reforça esse auxílio, essa ajuda. A pessoa se enxerga capaz de chegar aqui, sentar de frente para um microfone e responder. E é basicamente assim que gira em torno da criação de um vídeo. A gente responde a uma dor ou a uma dúvida do cliente, né, do público-alvo. Então, o que a gente faz aqui é dar um auxílio nessa produção de conteúdos. A partir do momento que a pessoa percebe que ela é capaz de, com esse auxílio, produzir um material que vai aí para o YouTube, um material de 1 hora e pouca, e ela consegue fazer isso, ela consegue executar isso, ela consegue fazer isso depois sozinha, ela consegue dar continuidade nisso na rede social dela. Muitas pessoas começaram aqui e deram continuidade depois. A questão do cenário, como você bem disse, traz muita autoridade, um cenário bonito, com a iluminação, tudo bem ornamentado, traz muita autoridade. Então, o vídeo ele alcança um público, uma pessoa. O que se tem inconscientemente? Poxa, se a pessoa está no podcast, ela tem algo a dizer. Então, se ela tem algo a dizer, deixa eu ver o que eu posso aprender com essa pessoa. Aí a questão da autoridade no podcast. Para quem quer trabalhar o marketing e para quem tem dificuldade de fazer isso sozinho, é um bom início. E não só isso, não só para quem está começando, mas para quem quer fazer um reforço de marca, para quem já está há muitos anos no mercado e tem a história da empresa para trazer. Isso é muito interessante. Eu gosto muito disso, eu vejo muito valor nisso e não vejo essa parte como saturada. Não vejo essa parte como saturada, porque entendo que tem público para tudo. É como eu disse lá no início. No processo de criação de movimento, a gente define várias coisas para poder fortalecer a nossa comunidade e criar credibilidade naquilo que a gente faz. Então, vai ter gente que não vai sentar aqui para poder fazer um podcast. Vai ter gente que não vai conseguir, vai ficar travado, não vai se sentir bem e precisa fazer o marketing dela. Aí, o que acontece? Contrata um influencer para fazer isso. Não tem problema. A pessoa vai lá e vai ser o rosto daquela marca. Mas vai ter gente que vai querer aparecer. Vai ter gente que vai querer ser o próprio rosto da marca, da empresa na rede social. Qual que é o problema? Aí eu quero aparecer, eu quero criar conteúdo, eu quero me esforçar, eu quero me dedicar para conseguir levar isso adiante, mas eu não sei por onde começar, estou sozinha, como é que eu vou fazer? Um podcast pode ser uma ajuda. Claro que pode. Tem uma condução, tem uma conversa toda estruturada, toda trabalhada para isso, em que o assunto ele vai fluir naturalmente e depois tem a entrega do material, né, que a pessoa vai receber para publicar na rede social dela. Então, qual que é o problema? Eu vejo que tem público para tudo. Concorda? Até porque as pessoas elas tendem a comprar das pessoas que são a cara da marca, né? Então, um exemplo disso é a CIMED, que o próprio dono, ele aparece fazendo as propagandas. Pô, CIMED, gente, marca de remédio gigante. E assim outros também, que a gente vê o dono aparecendo e o dono sendo a cara da empresa. Então, a gente que é pequeno, a gente que está numa cidade menor, numa região menor, a gente tem que aprender com esses grandes nomes, porque, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo, eu já dei até no último podcast, o Joel J. Hoje, quem consome o conteúdo do Joel J não é uma empresa, é o Joel J, né? Ah, mas você está se comparando com o Joel J, está falando que a gente tem que se comparar com o Joel J. Claro, a gente tem que ver quem é grande, o que eles estão fazendo certo e trazer para a nossa realidade. Então, você que é dono de uma farmácia, você que é dono de uma confecção, você que é dono de qualquer estabelecimento, as pessoas elas vão ter mais confiança quando você colocar o seu rosto, colocar a sua cara na frente para poder produzir conteúdo. Então, quando você é o rosto da sua marca, as pessoas vão ter mais confiança e passa mais credibilidade.
poxa, minha empresa aí tem 20 anos de história. Mas se a pessoa não conhece a história da sua empresa, 20 anos acaba não sendo nada. Essa história precisa ser jogada, precisa ser colocada, precisa ser dita para as pessoas. Então, é algo fundamental que a gente precisa utilizar do podcast, não com essa questão de saturamento, saturou, não. Como que eu posso usufruir, como que eu posso extrair o melhor dessa oportunidade. E eu não estou falando só do No Ar Podcast, não, gente. A gente tem uma grande variedade aí de podcasts aqui na nossa região, inclusive, mas nós aqui fazemos algo diferente também, que é um podcast estratégico, um podcast com objetivo. É uma metodologia de quase 400 episódios aplicada para você. Então, o nosso podcast tem essa pegada de pegar uma experiência de quase 400 episódios e colocar isso para que o seu podcast, que o seu episódio possa render o melhor possível. Então, o No Ar Podcast tem essa missão de pegar toda a sua trajetória, toda a sua história, tudo aquilo que você tem para contar para o mundo e conseguir transmitir isso para o máximo de número de pessoas. Exatamente. E, assim, você falou sobre a questão do empreendedor, do empresário ser o rosto da própria empresa, né? De que isso traz mais confiança. É verdade, isso traz mais confiança. Mas, por exemplo, para a pessoa que se sente insegura, que ela não acredita que vai conseguir fazer isso, como que ela pode mudar essa mentalidade? Como que ela pode aceitar isso para conseguir participar de um podcast? Porque, às vezes, isso pode acontecer. A pessoa, ela sabe que é importante ela ter essa tomada de decisão, sabe que é importante ela ter essa iniciativa para ser o rosto da empresa dela, para aumentar a credibilidade, para aumentar a confiança dos clientes, mas ela se encontra num momento travada. Tem muitas coisas para ver, tem financeiro, tem, sei lá, N coisas dentro de um negócio para ver, e ela acaba deixando o marketing de lado, acaba deixando para lá. Como que ela pode mudar isso para conseguir participar de um podcast e dar um pontapé aí no marketing? Eu acredito que o primeiro passo é ela querer. Se ela quiser, ela vai buscar os meios para que isso aconteça. Se a pessoa não quiser, realmente fica difícil. A pessoa, mas eu não quero. Não quer, é difícil, aí não tem muito o que fazer. Mas a pessoa quer, mas ela tem vergonha, existem aí meios que vai facilitar para que você tenha uma coragem. Acho que o primeiro passo é mesmo essa questão de coragem para poder começar. Parece clichê, mas é o seguinte, apenas comece. Você começa do jeito que você sabe, e aí você não precisa nem publicar esses vídeos, mas você pode começar a gravar no seu próprio Instagram, seu story, mostrar os seus bastidores, gravar algo que você queira mostrar para as pessoas. E aí talvez você nem poste esses stories. Você grava, depois assiste. Depois você faz uma autoavaliação. O que eu preciso melhorar? Melhorei nisso. Eu começo agora a fazer uns melhores amigos. Coloco ali 4, 5, 2 pessoas que são minhas amigas, que eu posso ter um feedback verdadeiro, e começo a postar ali nos melhores amigos. Gravar uns stories. Recebo esse feedback e vou melhorar. Thiago, mas mesmo assim eu não tenho confiança. Eu acredito que você pode buscar ajuda também profissional. Uma ajuda de um curso de oratória, de posicionamento, de realmente saber se expressar, né? Um curso de comunicação. Isso daí é fundamental para que você tenha confiança, porque é isso, é ter confiança, coragem e começar. Porque o conhecimento você já tem, você já é um empreendedor, você já é um lutador, você já tirou um negócio do zero, mas você não tem o método, você não tem o artifício de como falar isso. Então, existem profissionais que podem te orientar a dar esse primeiro passo. E aí você grava no Instagram, a partir daí você já tendo essa flexibilidade já com as câmeras, né? O costume mesmo de estar gravando, o podcast vai ser natural para você, vai ser de letra, porque é tudo bem orientado. E como eu falei, para você gravar, para você gravar no Instagram,
é um pouco mais difícil, que você tem que pensar no roteiro, você tem que pensar em tudo. No podcast, não. Podcast é tudo orientado, você responde um briefing e a gente te ajuda nessa produção de conteúdo aqui no podcast. Com certeza, com certeza. E interessante você falar sobre isso, porque, assim, me faz pensar na importância que tem a gente cuidar do marketing. Um pequeno empreendedor, vou falar do pequeno porque realmente é mais difícil para quem é pequeno. Geralmente acaba deixando o marketing muito de lado. Como eu disse anteriormente, tem muitas coisas para ver. E aí, poxa, mais essa questão de que eu vou ter que me dedicar para aprender a comunicação, para aprender a me soltar, para poder fazer vídeo, mais um trabalho, mais uma coisa para fazer. Mas eu penso o seguinte, hoje a gente tem muita concorrência. A internet possibilitou muita concorrência. Então, se eu não mostro o meu diferencial, como que as pessoas vão se decidir por confiar em mim para comprar o meu produto ou contratar o meu serviço? As pessoas estão mais criteriosas. Agora, você tem como pesquisar, você tem como ver feedback de clientes, você tem como ver um monte de coisas para decidir se você vai confiar naquela pessoa, você vai depositar o dinheiro ali naquela pessoa, naquele produto, naquele serviço ou não. Então, se eu não dedico uma parte do meu tempo para fazer o marketing, para mostrar o que eu tenho, fica realmente muito difícil para as pessoas tomarem essa decisão. Hoje está tudo muito fácil, está tudo muito na mão, muito acessível. Então, assim, eu vou aonde é mais rápido, aonde a resposta vem mais rápido, aonde eu consigo encontrar com mais facilidade aquilo que eu quero. Se eu entro no Instagram, a última publicação foi lá em janeiro, foi lá em julho, não tem mais nada, não está atualizado, o perfil está lá as moscas, dificilmente eu vou pegar e vou entrar em contato, só se eu quiser muito alguma coisa. Mas é mais comum, é mais provável que o seguidor, que é cliente, ele confie mais naquela rede social que está ativa, que está recente, que está vendo que a pessoa está ali. Eu sempre, nas criações de conteúdo, lá no perfil do Instagram, fiz uma comparação assim, que eu gosto muito. O Instagram, ele é como se fosse uma vitrine de uma loja. Então, tem ali aquela vitrine e as pessoas estão olhando para essa vitrine. A vitrine tá suja, a vitrine tá vazia, a vitrine tá com os produtos feios, não é atrativo. A pessoa não entra na loja. A pessoa acaba deixando para lá, porque pensa que isso aqui tá abandonado, isso aqui ninguém vai me atender aqui. Agora, se eu tenho uma vitrine bem cuidada, se eu tô lá fazendo as publicações, tá aparecendo ali os meus produtos, a pessoa vê que tem alguém ali por trás para poder atender, fica mais fácil de eu converter aqueles seguidores em clientes. Então, é importante dedicar tempo a essa questão do marketing, é importante dedicar tempo à produção de conteúdo, faz muita diferença, auxilia muito. Não é somente isso, mas é uma parte, um braço fundamental hoje, principalmente, que as pessoas estão o tempo todo com o celular na mão. E aí, mais uma vez, a questão do podcast, ele vai trazer, a gente costuma falar, né, um portfólio digital, onde a pessoa tem acesso ali a uma hora e pouca para conhecer a metodologia daquela pessoa, de quem vende aquele produto ou aquele serviço. Então, assim, eu tenho um campo ali para estudar, estou precisando muito de uma determinada coisa. Eu tenho ali um material para poder estudar e entender como que esse profissional trabalha, como que esse profissional vai lidar comigo, o que ele tem de conhecimento, se vai atender as minhas expectativas ou não, para poder fazer o investimento. Eu gosto muito dessa questão do portfólio digital. Então, desse portfólio digital, se extrai ali aquelas pílulas, os materiais mais curtos, que vão trazer alguma informação, algum insight que vai lá para a rede social para complementar essa vitrine, que ela tem que estar bonita, ela tem que estar funcionando para que a pessoa confie, para que a pessoa acredite naquilo ali que está sendo vendido. Eu gosto muito dessa parte, acho que vale muito a pena. Então, assim, falando de saturação, é como você disse, é um formato específico. Não acho que esse formato regional esteja saturado, muito pelo contrário, as pessoas vão procurar cada vez mais se informarem, vão procurar também trazer informação para aqueles que têm à disposição, que querem participar do podcast.
quem tem dificuldade, vai começar a ceder, vai começar a se preparar, porque é importantíssimo fazer o marketing do próprio negócio. E, assim, é o meu ponto de vista sobre isso. Perfeito, eu também acredito e em resumo é isso, gente. O podcast não está saturado em si, mas o formato ele tem que ser reavaliado e principalmente trazer esse formato mais regional. Então foi um podcast curto para a gente poder responder diretamente a esse assunto que já chegou para a gente. Thiago, tá ali, o que vocês acham? O podcast está saturado, sim ou não? Então, galera, não está saturado e com certeza tem um mar azul aí para a gente poder navegar e ainda mais profundo com o nosso conhecimento, com o seu conhecimento. Então, podcast hoje interno, mas para trazer informação para você, ok? Então, nessa semana a gente tem podcasts sensacionais, inclusive na próxima quinta-feira a gente vai ter um podcast muito legal com o Nathan Carvalho e o J. Neres, eles que lançaram um DVD recentemente, vai poder falar sobre a trajetória deles, vai falar um pouquinho sobre música, sobre esse trabalho legal que eles estão realizando, que foi lançado agora, recentemente, e a gente vai poder conversar aqui no nosso podcast. Então você é nosso convidado e a nossa agenda está sempre sendo divulgada lá no nosso Instagram. Então você pode acompanhar a gente lá e conferir todas as novidades, ok? Você ficou interessado em tudo que a gente falou aqui, em as coisas sobre o podcast? Você pode também gravar um podcast sensacional. Só mandar uma mensagem no nosso direct que a gente conversa e agenda uma data o mais rápido possível para você poder estar participando, ok? Quero agradecer os nossos parceiros, Soneca Colchões, SAF Assistencial e também os nossos parceiros da Força Máxima, assim como a Free Online. Gratidão a todos vocês, Thalia, obrigado também aí pelo bate-papo, solucionamos essa dúvida da galera, né? Eu acredito que sim, acho que ficou bem explicado, bem claro. Show de bola, um beijo no coração. Bueno, vai me perguntar se eu tô com dúvida ainda? Então bota na câmera aberta aí. Acho que você falou o quê? Acho que sim, né? Mas faltou perguntar no Romito. O Romito eu falei assim, ele pode interferir a hora que ele quiser. Se ele não interferiu nada, eu acho que ele não tá com dúvida. Tá com dúvida aí, Romito? Sem dúvida. Tá muito vendo? esclarecido, pessoal. Agora todo mundo vai estar com tudo esclarecido, acredito. Que maravilha. E entra em contato aí pra gravar um podcast. Entra em contato pra gravar um podcast. Muito bom, galera. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo No Ar Podcast. Tchau, tchau.